Recentemente eu fui numa boleria pedir lá um bolo e passei por uma coisa bem interessante. Chegaram dois clientes, depois de mim, eles pediram bolos, sendo que eu esqueci de ligar o negócio aqui. Mas enquanto eu vou ligando, eu vou falando. Esses dois clientes, eles pediram bolos mais simples, aparentemente, porque eles foram atendidos antes de mim. Eles receberam o bolo antes de mim. E aí eu fiquei pensando, caraca, será que eles passaram o bolo deles na frente ou realmente o bolo deles era mais simples? Isso poderia ser facilmente resolvido com o quê? Eles tinham uma televisão que ficava passando propagandas. Por que não colocar um softwarezinho, um SaaS, que ficasse ali mostrando a fila e a pessoa que está lá dentro, na confecção, ela apenas ficava clicando ali no celular, mostrando a fila de bolos, a fila de pedidos e a pessoa que estava com o seu bolo próximo a ficar pronto. E eu fiquei pensando, rapaz, vou tentar fazer isso no Lovable para ver se funciona. E cá estamos nós. Nesse vídeo eu vou tentar fazer um produto, um SaaS, um micro SaaS, que é uma coisa bem simples, vai ter duas telas, talvez três. Uma para cadastrar os clientes e os seus pedidos, a segunda para você mudar o status do pedido, se ele está em confecção, se ele está aguardando ou se ele vai ser entregue. E a terceira, que é um televisor, uma tela horizontal que vai ser exposta em uma televisão, basicamente para mostrar ali a fila de pedidos e o pedido que está saindo agora para a pessoa até ficar de olho lá tal e ficar sabendo que hora que o bolo dela vai ficar pronto para ela poder retirar e ir embora. Coisa super simples. Eu quero ver se a gente consegue fazer aqui no Lovable. Vamos embora para o Figma. Antes de tudo, vamos saber o que é que estamos construindo. Por quê? Porque se a gente não sabe o que, que a gente está fazendo, a gente vai ficar batendo a cabeça durante um bom tempo, sem saber o que é que tá bom ou o que é que não tá, e principalmente quando é que tá pronto. A maioria das pessoas elas tendem a através da facilidade que a inteligência artificial nos trouxe, elas ficam construindo monstrinhos e elas nunca conseguem lançar os seus SaaS, os seus micro SaaS no mercado. Mas vamos lá, vamos começar a preencher essas informações que eu coloquei aqui para que a gente consiga passar. Eu vou passar depois, né, no chat GPT para a gente tentar estruturar esse prompt de uma forma mais eficiente e utilizando uma outra inteligência artificial para estruturar esse prompt que a gente vai colocar lá no Lovable. Mas vamos embora. O nome eu não sei. Eu vou chamar de fila de bolo. Fila do bolo. Fila do bolo. Depois, se eu pensar em um nome melhor, depois eu troco. Mas vai se chamar fila do bolo. O problema, nós queremos solucionar basicamente a falta de conhecimento a respeito da situação do pedido do cliente, da boleria. Deixa eu deixar essa largura fixa aqui para a gente não ficar esticando a tela. Solução: software. Eu vou botar aqui um SaaS, né? SaaS, um micro SaaS, que poderá gerenciar. O que é que eu quero falar aqui? Eu quero dizer que ele poderá gerenciar essa fila de pedidos, ele poderá fazer a gestão de pedidos e da fila de pedidos. Ele poderá gerenciar os pedidos realizados, bem como a fila de pedidos. Aí eu vou botar entre parênteses assim, que será exibido em uma televisão. E aí, basicamente, o que que eu penso aqui, né, é que qualquer televisão hoje em dia, você consegue acessar uma URL com ela. E aí o que é que você vai fazer? A gente vai ter uma URL que vai ser específica de uma resolução desktop, televisão, então, enfim, uma resolução Full HD talvez, que a pessoa vai entrar na televisão e vai acessar aquela URL. Basicamente isso. Principal dor, falta de gestão do falta de gestão de filas, aliás, dos pedidos, né? Público-alvo, clientes de bolerias e ou docerias. Vou colocar aí ou docerias porque eu acho que quando a gente traduz para o inglês,
eu acho mais fácil ele entender doceria do que boleria. E a descrição de ideia aqui é basicamente para a gente jogar a ideia para cima. Por quê? Como a gente vai traçar isso, a gente vai tratar todos essas informações em uma inteligência artificial, eu quero que a gente coloque o máximo de coisas que vier para que a gente consiga passar lá no ChatGPT e ele estruture isso em um prompt mais bem detalhado, digamos assim. E mais eficiente, né? Vamos lá. Descrição de ideias. O que que a gente quer aqui? Eu vou falar na primeira pessoa, né? Eu quero ter um micro SaaS. Eu quero fazer, né? Criar. Eu quero criar um micro SaaS que terá basicamente três telas. Uma para gerência, para criar os pedidos da boleria. Outra para fazer a gestão desses pedidos, que terão os status. Aí eu vou colocar entre parênteses, que terão os status. Quais status que a gente pode colocar? Pedido realizado, que terão os status. Vou tirar do parênteses aqui, pedido realizado. Que mais? É, em confecção. Ah, aguardando retirada. Aliás, aqui talvez poderia ser pronto para retirada. Que aí seria o quê? Basicamente a pessoa ir na cozinha e retirar. Isso daí pode ser feito tanto pelo atendente, né, que está lá no balcão, ou alguma outra pessoa que seja um funcionário da empresa que vá também fazer essa retirada desse pedido. Basicamente para a pessoa olhar lá e falar, eu já posso retirar. Aí vai lá e faz essa retirada do pedido que está pronto. Beleza, temos aqui basicamente os três status que a gente está pensando. E o que eu falei aqui? Eu quero um micro SaaS que terá basicamente três telas: uma para criar os pedidos, outra para fazer a gestão e, e uma terceira para ficar exposta em um monitor de televisão. Em um monitor de televisão, de modo que os clientes desse estabelecimento consigam visualizar a situação atual dos seus pedidos. Basicamente é isso. Então, vamos lá. É, vamos dar uma revisada. Fila do bolo. A gente quer basicamente resolver o problema da falta de conhecimento a respeito da situação do pedido do cliente da boleria. A solução é um micro SaaS que pode gerenciar os pedidos realizados, bem como a fila de pedidos. A principal dor é a falta de gestão dos pedidos. O público-alvo, clientes de bolerias e docerias, principalmente porque o que a gente quer mirar na solução do cliente, não do nosso cliente, digamos assim, não do cliente do SaaS, mas do cliente do nosso cliente. Lembra que tem essa hierarquia? Temos nós que estamos criando o micro SaaS, temos o nosso cliente, vamos chamar assim, que é o dono, o proprietário da boleria ou da doceria, e temos o cliente do nosso cliente, que é a pessoa que vai lá comprar o seu bolo ou o seu doce. E a descrição eu quero criar um micro SaaS que terá basicamente três telas, uma para criar pedidos da boleria, outra para fazer a gestão desses pedidos que terão status, pedido realizado, em confecção e pronto para retirada, e uma terceira para ficar exposta no monitor de televisão, de modo que os clientes desse estabelecimento consigam visualizar aqui, né? Visualizar a situação atual dos seus pedidos. Beleza, vamos copiar isso daqui e vamos lá para o ChatGPT. Aí aqui no ChatGPT a gente vai fazer o quê? Você é um excelente engenheiro, eu vou chamar de engenheiro de prompt, mas é só para ele entender que eu preciso de alguém que tenha conhecimento com prompts. E eu preciso que você estruture de maneira eficiente as informações abaixo, de modo que eu consiga, de modo que você, na verdade, que você consiga gerar um prompt detalhado para eu inserir em uma
outra inteligência artificial da maneira de maneira eficiente e completa. Vamos chamar assim, vamos ver o que é que sai. Anotações, vou colocar aqui anotações e vou jogar o que a gente colocou lá. Vamos ver o que é que sai aqui. Esse primeiro prompt, como eu já falei em alguns vídeos, ele é o prompt que eu considero que é mais importante de todos. Por quê? Esse primeiro prompt, ele basicamente vai guiar todos os outros prompts. Do segundo, terceiro, quarto em diante, eles basicamente vão ajustar, eles vão mexer no que já foi previamente feito pelo primeiro prompt. Então, se o primeiro prompt ele sai cagado, é bem provável que o segundo, terceiro em diante eles tentem ajeitar o que foi feito de maneira incorreta no primeiro prompt. Então, nada melhor do que você gastar um bom tempo nesse primeiro prompt, porque pode ser que ele diga se vai dar certo ou não. Beleza? E vamos ler aqui o que é que saiu. Cria um detalhamento completo para desenvolvimento microsite chamado fila do bolo com as seguintes informações. Ele inclusive colocou essas tags aqui de HTML, não sei porquê, mas vou mandar ele tirar. O problema central, falta de conhecimento, tarará, tarará, objetivo da solução, funcionalidades principais. Aí ele botou aqui, ó, interface para cadastro rápido de novos pedidos. Nome do cliente, número do pedido, gerado automaticamente, beleza. Tipo de bolo, isso aqui eu acho que não precisa. Tipo de bolo. Vamos logo anotando aqui o que a gente não precisa. Retire desse prompt. Eu vou colocar 2 pontos aqui. Hashtags HTML. A informação tipo de bolo. Por que não precisa? Porque normalmente a pessoa que passou essa informação para o cozinheiro, a pessoa que vai realizar o bolo, ela já passou ali verbalmente. Eu acho que não precisa ser tão sistemático assim, até porque se a pessoa fala para ela assim, ela tá do seu lado ou tá dentro da cozinha, ela fala, é muito mais rápido do que ela inserir a informação dentro do sistema e a outra pessoa abrir o celular e olhar. Então, acaba sendo muito mais simples, né? Então, beleza. Botão para confirmar, adicionar pedido na fila, tela de gestão. Listagem de todos os pedidos ativos, cada pedido poderá ser atualizado com um dos seguintes status. Realizado em confecção, pronto para retirada. Permitir mudar o status manualmente de forma rápida, um clique ou um drop-down ágil. Eu prefiro o clique, né? O drop-down ainda duplica essa jornada, porque você aperta para abrir e aperta para selecionar. Filtrar ou organizar pedidos por status, beleza. E a opção para excluir pedidos concluídos ou cancelados, ok? Tela de exibição pública, interface limpa e responsiva, exibida em televisão. Mostra a lista dos pedidos com seus respectivos status, beleza? Atualização em tempo real conforme o status do pedido, tá? Layout visível, amigável para o cliente, beleza? Identificação do pedido do número, beleza? Rodapé opcional. Isso aqui é interessante também, é uma firulinha. Principal dor a ser resolvida. E aqui ele trouxe as informações que a gente já inseriu, né? Beleza. Retire esses prompts. Retire desse prompt. Hashtags HTML, informação tipo de bolo. Transforme o resultado em um prompt único. Como sendo entre aspas, comando para que eu possa inserir no chat da IA. Vamos lá ver o que é que sai aqui. Eu quero que ele tire essas abstrações assim de seccionar isso em funcionalidades, em objetivo, em contexto. Eu quero que ele dê uma coisa toda detalhada, como se fosse, ó, faça isso por conta disso, por conta daquilo, de maneira direta, sem muitos arrodeos. Porque apesar de ser muito bom a gente dar bastante informações para a IA, pode ser que ela dê uma leve variada. Mas vamos ver, né? Aqui. Criar detalhamento completo, chamar de fila do bolo, contexto. Beleza. Contexto, problema central. Beleza. Eu vou pedir para ele colocar tudo, coloque
tudo como um texto corrido. De modo que eu consiga copiar e colar. Vamos ver o que é que sai. Eu quero que ele dê o texto completo, né? Ah, agora sim, ó. Fila do bolo com as seguintes informações. Problema central. é, tá. Acho que eu vou pegar a partir daqui, ó. O problema central. Parará, parará. O sistema deve conter. Boa. Agora sim. Vamos lá. A partir daqui, ó. O sistema deve ser amigável para os usuários no texto, priorizar a rapidez. Utilizar a painel de televisão como modo escuro. Isso aqui não precisa. É, tá. Ah, beleza, vamos lá. Vamos pro Lovable agora. Eu vou colar aqui e vamos ver o que é que sai. Deixa o Lovable trabalhar agora. E enquanto ele vai rodando aqui, uma coisa que eu recomendo para vocês: abram essa, cadê o Dev Mode aqui, ó? Abra um Dev Mode e deixa ele aberto. Por quê? Porque se você for uma pessoa assim como eu, que tem uma familiaridade com o código, mas você não sabe escrever código, você começa a se familiarizar com os termos. Basicamente isso. Isso vai te ajudar a se comunicar melhor com desenvolvedores, vai facilitar a tua comunicação com pessoas mais técnicas, vai te dar mais conhecimento de modo geral. Então, deixa esse negócio aberto para você ir vendo o que ele está escrevendo aqui, ó. Quando sair esse quadradinho, você aperta nele aqui e deixa ele escrevendo aí, você vai se familiarizando com os termos. Basicamente isso. Só para ver se agrega mais um conhecimento. Basicamente isso. Beleza? Vou deixar ele rodando aí, o código, e vou pegar o carregador do notebook aqui, porque senão ele vai descarregar. Vem já. Cheguei. Parece que ele já finalizou aqui, né? Vamos lá. O que ele deu aqui? Bastante coisa, né? Criar o doce pedidos. Meu Deus do céu. Doce pedidos. Tá. Vamos lá. É o MicroSAS para bolerias e docerias. Piriri, piriri. A primeira versão, ele implementou uma ordem de uma fila aqui, né? De criação, uma tela de criação, aliás, criação de pedidos, a tela de gerenciamento de filas e um Public TV Display, que é a tela lá de televisão. Aqui ele falou sobre a parte de design, colors, tipografia, dark mode e simple animations. Ah, isso aqui eu quero ver o que ele inventou aqui de animações simples. O que vem a seguir? Refinar, personalizar, use prompts calibrados, parará, beleza, depurar com facilidade, sincronização com o Git, esse não precisa e adicionar conhecimentos aos projetos. Ah, mas isso aqui é mais coisa do Lovable. Isso depois que eles fizeram essa atualização deles aqui, mudaram algumas coisas nesses resultados de prompts. Mas beleza, vamos ver aqui o que ele saiu. Criar novo pedido. Deixa eu colocar como é que ficaria isso no mobile. Aqui. Ah, beleza. Vamos lá para o criar, que imaginei que seria essa, beleza? É a tela inicial essa. Gerenciar os pedidos. Aqui, ok. Será que se a gente criar um lá, ele já aparece aqui? Já a gente testa. Vamos ver. E TV Display. Vamos ver o que é que saiu. Ah, ele botou tipo um no modo escuro, né? Beleza. Pedido realizado, em confecção e pronto para retirada. Ficou parecendo um Kanban, isso daqui. Ele pegou a data de hoje. Beleza, vamos testar aqui. Eu vou basicamente criar aqui, eu acho que vai estar tudo mocado aqui, não vai ter nada vinculado a canto nenhum, até porque a gente não conectou nada, mas só para testar. Davi Aires intolerante à lactose. Adicionar pedido. Pedido um criado para Davi Aires foi adicionado. Vamos lá em gerenciar. Opa, apareceu aqui, beleza. É interessante. Pedido em confecção. Aí ele mudou ali. E quando for para pronto para retirada, ele fica verdinho. E lá na exibição, tá ali. Caraca, legal. Interessante.
Basicamente o negócio tá feito, né? Deixa eu dar um preview aqui pra gente ver as diferentes URLs aqui pra ver como é que fica, né? Porque eu achei interessante. Tá certo que tá tudo mocado, né? Tá tudo mocado. Eu vou abrir várias URLs aqui pra gente ver como é que tá a atualização disso em tempo real. Isso aqui seria a televisão, isso daqui seria a parte de gerenciamento, que ficaria na cozinha, né? E aqui novo pedido. Beleza. O que que a gente imagina aqui, né? Que o cliente chegou lá e aí o nome dele é Davi Aires. Aí ele fez o pedido de um bolo de limão e com cobertura. Ele falou que é intolerante à lactose, né? E aí eu falei, ó, entrei na cozinha, falei, tá saindo um de limão, mas ele é intolerante à lactose. Aí eu coloquei aqui, intolerante à lactose. Adicionar pedido. E lá no celular da pessoa de dentro da cozinha, vai estar aqui. Vai estar isso aqui. Ó, beleza. Exatamente assim. Vai estar assim. E aí ela, quando ela começar a fazer, dentro do próprio celular, ela vai mexer para confecção. E aí mudou lá, né? Beleza. Aí, lá na televisão, ó, vai estar assim, confecção. Como é que a gente pode fazer isso em tempo real? Porque provavelmente não vai estar em tempo real. Ó, deixa eu modificar aqui para ver. É aqui, tá certo, tá aqui, ó. Não tá. A gente tem várias possibilidades de fazer isso de maneira em tempo real, né? A gente pode fazer um refresh de tempos em tempos, por exemplo, como a gente não está falando de uma fila de banco que precisa ter uma precisão de segundos, por exemplo, a gente pode fazer um refresh de minutos, por exemplo. Não para ficar dando um refresh na página, porque toda vez que ele der o refresh vai acontecer isso daqui, né? Ó, ela vai dar uma piscada e lá na televisão vai ficar um negócio feíssimo. Mas a gente pode fazer um refresh no banco de dados de modo que toda vez que tenha uma atualização, os pedidos eles sejam modificados aí automaticamente. Beleza? Então, ó, temos um microSAAS, pelo menos a parte do front-end, feita com um prompt. Agora, vamos lá conectar no Supabase. Ele já deixou a sugestão aqui, né? Vou conectar aqui no Supabase. Vamos lá. Apertou aqui, dá o connect, aí ele vai liberar um prompt lá embaixo, ó, ali ó, working. Ele vai liberar um prompt lá embaixo, enquanto aqui vai realizando a conexão, ó. Supabase connected, follow the instructions in the chat to complete the integration. Beleza, aqui pode fechar e ele vai dar algumas instruções, né? Your Supabase is now connected. Beleza, que é basicamente mostrando aqui que a gente vai fazer posteriormente. Agora a gente vai voltar lá no ChatGPT. Se você não tiver uma noção de estruturação e arquitetura de banco de dados, o que é que eu lhe recomendo fazer? Você informe tudo aqui dentro do ChatGPT para que você tenha uma sugestão do que é melhor para ser feito. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer aqui nesse vídeo basicamente para exemplificar para vocês, porque a gente está fazendo um teste aqui. Mas o que que você pode fazer? Ótimo. É, estou criando um projeto no lovable.dev e com uma integração do banco de dados no Supabase. Preciso que você realize, você me dê um direcionamento a respeito das tabelas, propriedades e arquitetura de banco de modo geral. Tudo deve ser com base na no prompt que você me forneceu anteriormente. Então, o que que a gente quer aqui é basicamente, beleza, com o que você deu aí, me dê um direcionamento de criação de tabelas, tal, um prompt que eu possa fornecer e que as coisas elas fiquem otimizadas. O que aí você pode colocar de detalhes, né? Pontos de atenção. Preciso que a tela de, da televisão seja atualizada automaticamente sempre que houver uma alteração
em alguma propriedade de algum pedido. Ou seja, por exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo que fica mais fácil da inteligência artificial estruturar o seu prompt, né? Por exemplo, se um pedido saiu de pedido realizado para em confecção, eu gostaria que automaticamente o card mudasse de coluna para na televisão, aliás, na televisão. Acho que é basicamente isso. Vamos lá ver. Outra coisa que eu gostaria de alterar era, por exemplo, aqui nesse drop-down, eu queria que ele mudasse para botões. Porque aí não precisa a pessoa fazer isso aqui, ó. Apertar e apertar, apertar e apertar. Ela podia só apertar um botão. Isso vai ser bom, principalmente no mobile. Mas eu vou deixar isso para mandar em um outro prompt. Vamos deixar isso daqui. Vamos mandar basicamente esse prompt para ele falar sobre o banco de dados e a integração com o Supabase. E depois a gente volta a falar desses ajustes finos. Beleza? Vamos lá. Ele deu aqui tabelas. Aí, ó, uma coisa que é interessante, ele vai dar essa parte bem técnica. Eu não recomendo colocar isso, copiar e colar isso dentro do Lovable, não. Normalmente ele vai dar uma embananada. O que que você pode fazer? Considerando, já vou mandando aqui, né? Considerando o que você me forneceu, me dê um prompt de texto corrido para que eu possa copiar e colar no chat do Lovable. Basicamente, o que eu estou pedindo aqui é direcionando ele, o que eu estou querendo fazer é direcionando ele a fazer o prompt para que eu possa copiar e colar no Lovable. Porque se eu colar isso daqui, ele se quebra todo. Ele quebra todo. Eu já testei fazer isso e ele quebra todo. Então, sempre pede para ele fazer um prompt, que aí vai ser esse texto aqui, ó. Deixa eu ver aqui até onde aqui. A estrutura para a solução permitir que futuramente cada pedido associado é adicionado em um campo na tabela de pedidos. Acho que talvez até aqui, ó. É, é isso mesmo. Eu vou copiar só até isso daqui, porque ele tá falando de futuramente. Talvez a gente não precise pensar nisso agora. Mas, basicamente isso. Vamos lá de volta pro Logo. Ó, vamos jogar lá para ver o que ele devolve para nós. Uma coisa que eu recomendo que você faça, caso você não tenha esse tipo de conhecimento, por exemplo, aqui ó, a gente está falando de formatos de propriedade. Um formato de texto, que é aquela mensagem do rodapé, um formato booleano, um formato de timestamp. Então, se você não tem conhecimento sobre isto, eu recomendo que você dê uma pesquisada, mas por curiosidade mesmo. Para quê? Para você ir aprendendo, para não sair aqueles maluco louco que copia e cola o prompt e sai enviando para saber o que que rola. Não. Tenta aí dar uma pesquisada, dar uma entendida para você realmente saber mais ou menos o que é que você está fazendo, apesar de que a gente, enquanto não desenvolvedores, nunca vai ser 100% a nossa praia, né? Mas ele já deu aqui as sugestões de alteração no SQL do banco de dados, caso você tenha interesse em ler com calma e bastante paciência para você ir aprendendo, eu recomendo que você vá lendo. Como aqui a gente está dentro de um vídeo demonstrativo, eu vou aplicando aqui para a gente ver o que é que vai rolar, beleza? Deixa ele trabalhar agora. Olha, saiu aqui alguma coisa. Agora o painel TV está conectado ao Supabase. Exibe pedidos ordenados. Parará, parará. Beleza. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que sai aqui. Deixa eu pegar aqueles links que a gente já tava e vou dar apenas um F5 neles aqui. Vamos lá. É, Nome do cliente, Davi Aires, intolerante à lactose. Adicionar pedido. Vamos lá para de gerenciar, dá um F5 aqui, ó. Beleza, ele já identificou que tá lá. E vamos ver aqui como é que tá na fila do bolo. Aqui ainda nenhum. Talvez, olha, talvez ele tenha conectado só essa parte daqui.
Se a gente for lá no Supabase, para a gente ver como é que tá lá no Table Editor, aqui, ó, ver quais foram as tabelas que ele criou, aqui, ó. Configurações de estabelecimento, aqui, já tá, ele até criou já uma linha e pedidos. Aqui, ó, pedidos ele ainda não conectou nenhum. Aí o que que a gente vai fazer? Connect no Supabase, as telas, aliás, as telas criar, acho que ele chamou de criar ali, né? Criar e gerenciar. Gerenciar. O que acontece? Vocês viram que quando a gente cria um pedido aqui, dentro dessa tabela de gerenciar, ele entende que criou. Só que isso não está criado lá no Supabase. Se tivesse, estaria aqui em pedidos. Mas não tá. O que muita gente engana é acaba entendendo errado, né? Porque como eles fazem tudo mocado, mocado é basicamente o quê? É uma simulação. Então, quando você clica para adicionar, ele adiciona, quando você clica para remover, ele remove. Mas, olha lá, ó. Mas é basicamente uma simulação do que estaria acontecendo caso tivesse uma conexão com o banco de dados. Só que quando você vai lá no banco de dados, tá vazio. Então, não está conectado no banco de dados. Precisamos conectar. Olha lá. Cadê? Aqui, ó. Ele vai atualizar as telas para conectar no Supabase. Vamos lá, deixar o código rolando aqui na nossa frente. Aí, ó. Fechou? As telas de criação e gerenciamento foram conectadas no Supabase. Agora você pode criar novos pedidos que serão salvos no banco de dados, ver a lista, tarará, e ele deu um erro. Vamos botar ele para try to fix. E o erro dele aqui foi lá nos tipos, ó, pedido realizado em confecção e pronto para retirada. Aí ele vai, acredito que é isso aí, erro simples, ele resolve rapidinho isso daí. Vamos ver o que é que sai. Foi. Ele disse aqui que atualizou o código para corrigir aquele bug e aparentemente não deu mais nenhum erro, né? Vamos lá dar um preview aqui e ver se ele corrigiu mesmo o que, que ele falou que corrigiu, né? Vamos ver. Davi Aires. E teste. Vou mandar um teste aqui qualquer. Olha lá, beleza. Criou e jogou a gente lá na tela de gerenciar pedidos. Olha, tempo real, tempo real. Eu não estou atualizando nada, hein? Parece que já funcionou. Parece que já funcionou. É muito rápido, meu Deus do céu. Ações em confecção. Vou mexer aqui e vou ver lá na outra aba. Na outra aba, já mexeu. Ai, meu Deus, olha lá. Tá feito o negócio. Tá feito. Pronto para retirada. Mexeu lá também. Vou remover ele daqui para ver se ele some. O pedido foi removido com sucesso. Vamos ver se ele removeu. Saiu também. É. Caraca. Tá feito, galera. Tá feito o negócio. A gente fez o que aqui? A gente fez um prompt. Cadê? Dois prompts. Três prompts aqui, né? Com esse aqui não conta. Peraí, cadê? Três prompts. Aí o erro jogou pro quarto prompt. Ou seja, fizemos um SaaS, um micro SaaS totalmente funcional e com banco de dados conectado em quatro prompts em uma média de 30 minutos, 35 minutos. Bom, galera, é isso. Queria fazer esse teste aqui porque eu mesmo fiquei curioso para saber se ia funcionar e tá pronto para usar. Lógico que se você for olhar para o visual, algumas coisas elas precisam ser ajustadas, mas temos um MVP totalmente funcional, totalmente conectados com o banco de dados. O front-end feito, o back-end feito, pronto para ser aplicado em um cliente real. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aqui que a gente vai fazer mais vídeos como esse para ver até onde vai o poder da inteligência artificial anexado e entrelaçado com a nossa criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui. Deixem uma sugestão, principalmente sugestão de próximos vídeos. Para quê? Quais outros produtos vocês querem que eu teste criar aqui ao vivo? Ou ao vivo não, né?
Quais todos os produtos vocês querem que eu teste e criar aqui num vídeo sem cortes pra vocês, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.